Fala galera, Titiwaza aqui, bora para mais um recap. A história começa lá atrás, quando o pequeno Minato tá ajudando o avô a montar um altar simples dentro de casa. Eles deixam alguns doces como oferenda, só que do nada, puf, os doces somem na frente dele. Minato arregala os olhos e vê uma garotinha ali. Mas antes que ele consiga entender qualquer coisa, ela simplesmente desaparece. Ele fica em choque enquanto o avô reage com uma calma absurda, até meio aliviado. É aí que vem a revelação. Minato consegue ver coisas que a maioria das pessoas não vê. Espíritos da casa, presenças antigas, e segundo o avô, ele só enxerga os bons. Aquela garotinha, por exemplo, já vivia ali muito antes deles. O conselho é simples, sempre respeitar e dividir um pouco do que tiver, porque isso pode evitar problemas. E um dia, esse dom ainda vai ser útil. Anos depois, já mais velho, Minato chega na sua nova casa. E logo de cara ele sente, tem alguma coisa estranha ali, uma energia diferente no ar. Quando ele encosta no portão, essa sensação some como se tivesse sido dispersada. Enquanto tenta se localizar, o papel com o endereço voa com o vento e vai parar num pequeno santuário, no meio da mata. Por um instante, uma presença surge dali, como se algo tivesse despertado. Mesmo assim, Minato segue com a mudança. A casa é grande, mas claramente foi deixada de lado por muito tempo. Enquanto limpa tudo, ele conversa com a mãe e descobre a história do lugar. Foi construído por um parente distante que já faleceu, e ninguém mora ali há anos. Algumas pessoas até tentaram comprar, mas sempre desistiam sem explicação. E olhando melhor, começa a fazer sentido. Uma névoa estranha observa cada movimento dele, como se estivesse analisando tudo. Do lado de fora, Minato encontra flores deixadas no chão. Estranho, alguém passou por ali? Ou alguma coisa? No dia seguinte, um jardineiro aparece para dar uma ajeitada no quintal. Minato comenta que não pretende ficar por muito tempo, então não quer mexer muito no lugar. Só que, de repente, aquela mesma presença estranha se aproxima do homem, e ele sente um desconforto imediato. É aí que acontece algo curioso. Um dos papéis do Minato voa e encosta nele, e o mal-estar desaparece na hora. Sem entender direito, Minato começa a perceber um padrão. Os papéis onde ele escreve vivem sumindo, e no dia seguinte surgem frutas deixadas no quintal, como um presente. Aquilo desperta uma lembrança da infância. A garotinha espírito também fazia isso, deixava pequenos agrados como forma de agradecimento, e aí tudo começa a se encaixar. Tem algum espírito ali tentando retribuir? Dessa vez, Minato decide fazer o mesmo. Ele prepara uma oferenda caprichada e deixa no quintal. E, finalmente, a presença se revela. Surge uma criatura enorme, parecendo um cachorro gigante. Minato fica travado, ainda mais quando a criatura começa a falar. Mas ela logo corrige. Não é um cachorro. O nome dele é Yamagami, uma divindade da montanha próxima. E sim, foi ele quem deixou os presentes. Minato, mesmo nervoso, oferece comida em troca. Yamagami aceita na hora e começa a comer sem cerimônia, até comentando que a carne podia ser melhor. Mas tá valendo. Minato tenta até oferecer bebida, mas o espírito recusa. Ainda não recuperou totalmente suas forças, então prefere só água mesmo. E é aí que vem a parte mais inesperada. Yamagami diz que Minato ajudou ele, só que Minato não faz ideia do que ele tá falando. Então o espírito explica. Recentemente algo perigoso apareceu na montanha, causando problemas, e mesmo enfraquecido, Yamagami não conseguiu agir. Mas aquilo foi resolvido, e quem fez isso foi o próprio Minato, sem nem perceber. Segundo Yamagami, os escritos dele têm um poder absurdo. São capazes de eliminar presenças ruins só pelo simples ato de escrever. Minato fica completamente sem reação. Ele só estava escrevendo normalmente. Mas aparentemente isso é muito mais especial do que ele imaginava. Minato ainda tá tentando processar tudo aquilo, mas nem dá tempo de pensar muito, porque o tal Yamagami já começa a agir como se fosse o dono do lugar. Ele sugere algo simples, usar os escritos do Minato pela casa. Sem entender direito, Minato coloca placas com sua caligrafia na entrada e nos fundos, e no mesmo instante, uma barreira invisível se forma ao redor da casa. É algo que ele nunca viu antes. Yamagami explica de forma direta. Agora, presenças negativas nem conseguem chegar perto dali, e aí a ficha começa a cair de vez. A escrita do Minato não é só bonita, ela tem um poder raro. Se ele aprender a usar isso direito, pode se tornar algo muito além do comum. Alguns dias passam, e Yamagami volta para visitar. Minato oferece doces, como de costume, e de repente o espírito começa a brilhar. Um brilho forte mesmo, quase impossível de olhar. Segundo ele, isso acontece por causa do respeito e da forma como Minato o trata. Esse tipo de conexão fortalece ainda mais o poder dele. A luz fica tão intensa que Minato até pede para ele dar uma maneirada. Mas enquanto tudo parece tranquilo por ali, em outro lugar, a situação é bem diferente.
Um homem chamado Harima enfrenta uma presença perigosa. Ele usa suas técnicas para afastar aquilo, mas nem tudo sai como esperado. Uma dessas presenças consegue escapar e vai direto para a área urbana. Sem perder tempo, Harima vai atrás. Só que o que acontece em seguida pega ele totalmente desprevenido. A tal presença avança direto em alguém comum. Esse alguém é o Minato. No instante do contato, a presença simplesmente desaparece, como se tivesse sido anulada na hora. Harima fica sem reação. Aquilo era algo que exigia esforço, até de especialistas. E sumiu em um segundo. Mas Minato? Ele nem percebe o que aconteceu. Ele só tá preocupado porque perdeu a lista de compras de novo. Enquanto isso, Harima tenta entender quem é aquele cara, mas Minato vai embora como se nada tivesse acontecido. De volta em casa, outra surpresa. O quintal inteiro foi transformado. Muito mais bonito, organizado, quase como se tivesse sido renovado do nada. Yamagami aparece e diz que foi coisa simples para um deus da montanha. Mas tem um detalhe, ele tá menor. Bem menor. Ele explica que usar poder consome energia, então isso é temporário. Só que dias depois, quando Minato já começa a estranhar a ausência dele, Yamagami reaparece, ainda menor. E dessa vez, não é só isso. Outras pequenas criaturinhas aparecem junto com ele. Segundo Yamagami, aquilo são partes dele mesmo, pequenos ajudantes que ele criou dividindo seu próprio poder. Minato recebe todos com comida, e a reação é imediata. Eles adoram. O mais curioso é que poucas horas depois, Yamagami já volta ao tamanho normal, como se nada tivesse acontecido. E bem nesse momento, alguém aparece no portão. É o Harima. Assim que chega, ele sente algo diferente no lugar. Como se estivesse entrando num território especial. Sem rodeios, ele pergunta direto. Foi o Minato que lidou com aquela presença outro dia? Minato nem sabia que tinha feito algo. Mas agora tudo começa a fazer sentido. Harima então explica a situação. Essas presenças estão ficando mais frequentes e pessoas capazes de lidar com isso são raras. Por isso, ele faz um pedido inesperado. Ele quer comprar talismãs do Minato, mas na real, esses talismãs são só papéis com a escrita dele. Minato acha isso meio absurdo. Afinal, é só uma lista de compras. Mas Harima tá sério. Foi exatamente isso que resolveu um problema que nem especialistas conseguiram lidar. Sem muita confiança, Minato escreve outro papel. E na hora, uma energia começa a emanar dali. Só que junto com isso, ele sente o corpo pesar. Yamagami explica: usar esse poder cansa? Mesmo assim, Minato entrega o papel. E aí vem outra surpresa. Harima tenta pagar uma quantia absurda por aquilo. Minato recusa na hora. Pra ele, não faz sentido cobrar tanto por algo tão simples. Mas Harima insiste. No fim, sem saída, Minato aceita. Meio sem jeito. Ainda se sentindo estranho com a situação, ele decide fazer algo a mais. Desenha um símbolo na mão do Harima. Nada demais, só um gesto simples. Mas o efeito é tudo menos simples. Pouco tempo depois, Harima é chamado para lidar com outra presença, ainda mais forte. Todo mundo ao redor acha que nem ele vai dar conta. Só que antes de qualquer ação, a presença simplesmente desaparece. Sem esforço, sem luta. Harima fica em choque. Aquilo não foi obra dele, foi por causa do símbolo que Minato desenhou. E enquanto isso, o próprio Minato tá em casa, reclamando de algo muito mais grave na cabeça dele. Ele tá sem dinheiro, e nem faz ideia do quão absurdo é o poder que ele tem nas mãos. Mesmo depois de receber dinheiro do Harima, Minato não fica rico nem por um dia. Ele torra praticamente tudo, comprando comida de qualidade para os pequenos ajudantes do Yamagami. E claro, para o próprio Yamagami também. O problema é que essas criaturinhas são exigentes. Se a comida não for boa, o clima pesa na hora. Com o bolso já vazio de novo, Minato começa a considerar arrumar um trabalho de meio período. Mas logo percebe que não vai ser tão simples assim manter aquele nível de vida. A solução? Talvez baixar um pouco o padrão dos lanches, mesmo sabendo que isso pode dar problema. Só que do nada, a sorte resolve dar as caras. Ele passa por um sorteio, compra um bilhete meio sem expectativa e acaba levando o prêmio principal, um vale enorme em dinheiro. Minato nem acredita. E como se não bastasse, ao ir comprar algo pro Yamagami, ele ainda ganha um presente especial da loja, por coincidência de cliente comemorativo. A sequência de sorte começa a ficar suspeita. Minato percebe que tá ganhando coisa demais em um único dia, e começa a desconfiar que isso tem relação com o Yamagami. Mas não é. Logo aparece a verdadeira responsável, uma tartaruga divina chamada Reiki. Yamagami explica que ela é uma das 4 criaturas sagradas conhecidas por trazer boa sorte, e pelo visto, Minato ajudou ela, mesmo sem perceber. Aquela coisa que caiu quando ele enfrentou uma presença antes era justamente Reiki. E agora, essa onda absurda de sorte é um tipo de agradecimento. Como se o universo quisesse provar isso, Minato recebe uma ligação da mãe confirmando outra vitória. Dessa vez, um prêmio ainda maior. Agora não tem dúvida, a sorte dele tá completamente fora do normal. Reiki então decide ficar por ali, vivendo no lago do quintal. Minato aceita numa boa.
Afinal, a casa já virou praticamente um ponto de encontro de seres incríveis. E como era de se esperar, Reiki também entra no clima. Inclusive, quando Minato oferece bebida, ela aceita sem pensar duas vezes. Pouco depois, surge um novo presente, uma folha cheia de sementes. Segundo Yamagami, é um presente da própria Reiki. Minato planta sem nem saber exatamente o que vai nascer dali. O que, segundo Yamagami, não é exatamente o mais inteligente. Mas agora já foi. O tempo passa, e mais visitantes começam a aparecer. Dessa vez, duas figuras bem conhecidas surgem no quintal. Fujin e Raijin. Sim, aquelas mesmas entidades famosas das lendas antigas. Minato até estranha no começo, mas Yamagami confirma. São eles mesmos. E diferente do que alguém esperaria, eles chegam de forma tranquila, até amigável. Minato, como sempre, recebe bem e oferece comida, e os dois aceitam sem cerimônia. Durante a conversa, eles comentam que ouviram falar que aquele lugar ficou agradável de viver, e resolveram conferir. E realmente, o ambiente ali está completamente diferente. Como forma de agradecimento pela hospitalidade, Fujin resolve fazer algo inesperado. Antes mesmo do Minato reagir, ele transfere parte do seu poder para ele. De repente, Minato sente uma energia nova fluindo pelo corpo. É o poder do vento. Sem saber exatamente como usar, ele tenta se concentrar e consegue criar uma leve brisa. Ainda é fraco, mas já é o começo. Agora, além da escrita, Minato começa a desenvolver outra habilidade, e isso muda completamente o nível das coisas ao redor dele. Enquanto Minato ainda está se acostumando com esse novo poder do vento, em outro lugar, Harima continua lidando com presenças perigosas. Usando aquele símbolo que Minato desenhou, ele consegue resolver a situação com uma facilidade absurda, mas percebe que o efeito não dura para sempre. A marca começa a desaparecer, e isso só prova o quanto aquele poder é raro. No meio disso, a equipe dele entra em ação de novo. Ichigo acaba se desesperando diante de uma situação complicada, e por um momento, tudo parece sair do controle, até Harima chegar e resolver rapidamente. Depois disso, o clima pesa. Ichigo começa a questionar de onde veio aquele poder todo que o Harima anda usando. Ele percebe que não é algo comum e quer descobrir a origem, só que ninguém tem resposta, e isso só aumenta a frustração dele. Enquanto isso, do outro lado, Minato segue na vida tranquila dele. Ele percebe que a chuva não afeta mais o jardim. Aquele lugar realmente virou algo especial. E aí vem outra surpresa. As sementes que ele plantou começam a crescer num ritmo absurdo. Em pouco tempo já dá pra ver uma árvore tomando forma. Yamagami explica que aquilo não é uma planta qualquer, é a árvore sagrada da casa, chamada Kusannoki. Mesmo sem entender totalmente, Minato continua cuidando dela com atenção. E entre uma coisa e outra, ele comenta sobre um plano que tá querendo fazer há um tempo: subir a montanha do próprio Yamagami. A ideia é simples, mostrar respeito de verdade. Yamagami alerta que não vai ser fácil, mas indica um ponto seguro, um pequeno santuário no meio do caminho. E assim a jornada começa. Com a ajuda dos pequenos ajudantes, Minato encara a subida, e logo percebe que não é nada leve. O caminho exige atenção o tempo todo. Depois de atravessar um rio, ele finalmente chega ao local indicado, um grande santuário, mas completamente abandonado. Mesmo sabendo que não é obrigação dele, Minato decide limpar tudo. Afinal, aquele lugar já foi importante um dia. Os pequenos se inspiram e ajudam também. E depois de um tempo, o santuário volta a ficar apresentável. Só que a tranquilidade dura pouco. Um som estranho surge ao longe. Quando vão verificar, encontram uma presença perigosa tomando conta da área. E pior, parece estar ligada a alguém. Os pequenos não conseguem se aproximar por causa da energia ao redor. Minato, por outro lado, decide agir. Ele pega seu bloco de anotações, pronto para usar o mesmo método de antes. Mas dessa vez, ele percebe que só jogar os papéis não vai ser suficiente. Então ele tem uma ideia. Usando o poder do vento junto com os papéis, ele lança várias folhas ao mesmo tempo, guiando todas diretamente até o alvo. O resultado vem na hora. A presença desaparece, como se tivesse sido completamente anulada. E mais uma vez, algo estranho surge depois. Uma pequena forma que rapidamente vai embora, antes que ele consiga entender. Mesmo sem saber exatamente o que foi, Minato só fica satisfeito por ter ajudado. De volta para casa, Yamagami agradece pelo cuidado com o santuário, mas, como sempre, deixa certas respostas no ar. Enquanto isso, algo novo acontece no quintal. Uma nova criatura aparece, bem diferente das outras. Yamagami explica que ela também é uma das 4 criaturas sagradas. O nome dela é Oryu. Assim que chega, ela demonstra seu poder de forma impressionante. O céu muda, a chuva cai com força, e dessa vez, até o jardim protegido é afetado. A água faz a árvore sagrada crescer ainda mais, atingindo um tamanho gigantesco. Depois disso, Oryu demonstra que quer ficar por ali também. Minato aceita, desde que Reiki esteja de acordo.
E pelo jeito, ele tá mais do que tranquilo com isso. Agora o lugar ficou completo. E pra fechar, Yamagami revela algo importante. Oryu só tá ali porque Minato ajudou indiretamente, já que o Harima conseguiu lidar com um problema graças ao poder que ele recebeu. Ou seja, mesmo sem perceber, Minato tá mudando tudo ao redor. Mas nem todo mundo vê isso com bons olhos. Em outro canto, Ichigo continua observando, cada vez mais interessado nesse poder misterioso. E dessa vez, ele decide agir. Sem chamar atenção, ele deixa algo nas costas do Minato, indicando que, a partir daqui, as coisas podem começar a complicar. Minato continua aproveitando sua nova rotina tranquila e passa o tempo montando mais uma enorme lista de compras para a casa. Enquanto ele escreve em paz, Yamagami percebe algo estranho flutuando ao redor da propriedade, um talismã suspeito, observando tudo em silêncio. Na mesma hora, ele se lembra do aviso de Harima sobre alguém investigando os passos de Minato. Irritado ao ver um desconhecido tentando se aproximar de seu amigo, Yamagami apaga o talismã instantaneamente. Depois de tantas tentativas fracassadas, Ichigo resolve ir pessoalmente até a residência de Minato, levando Horikawa com ele. Durante o caminho, ela pergunta o que ele pretende fazer ao encontrar o rapaz. Sem o menor constrangimento, Ichigo responde que quer conseguir talismãs especiais e novos artefatos, custe o que custar. Mas assim que os dois se aproximam da casa, Horikawa sente uma energia esmagadora cobrindo todo o lugar. O ar parece vibrar como um alerta invisível. Mesmo percebendo que há algo errado, Ichigo ignora tudo e toca a campainha. Como ninguém atende, ele perde a paciência e chuta a porta de entrada. Foi o pior erro possível. No mesmo instante, uma força desconhecida atravessa seu corpo e o lança ao chão. Quando se levanta, ele já não está mais diante da casa. Agora, Ichigo se vê preso em um cenário sombrio, cercado por árvores distorcidas e por um santuário ameaçador ao fundo. Confuso, ele chama por Horikawa, mas ninguém responde. O medo toma conta. Ichigo sai correndo para escapar, porém as raízes das árvores surgem em seu caminho e o derrubam violentamente. No segundo seguinte, ele desperta de novo diante do mesmo santuário, como se nada tivesse acontecido. Desesperado, olha para o relógio e percebe que nenhum segundo se passou. Com o pânico aumentando, ele nota uma longa fileira de talismãs vibrando ao redor, todos carregados por uma energia nada amigável. Só então entende que provocou um lugar muito além da própria capacidade. Enquanto isso, dentro da casa, Minato segue sua rotina em total tranquilidade. Já Yamagami folheia uma revista local quando encontra uma notícia que o deixa revoltado. A padaria que vende seus pães favoritos trocou o recheio tradicional liso por uma nova versão granulada. Para ele, aquilo é um verdadeiro desastre. Minato percebe a indignação do companheiro e decide resolver a situação imediatamente. Para animá-lo, chama Yamagami para irem juntos até a padaria. No caminho, Minato fica preocupado que as pessoas estranhem ver um enorme lobo ao seu lado, mas Yamagami explica que a maioria dos humanos não consegue enxergá-lo. Ainda assim, quem passa perto sente sua presença marcante e um aroma agradável no ar. Antes de chegarem ao destino, os dois fazem uma parada em uma loja de animais. Yamagami escolhe satisfeito uma tigela simples para usar, mas Minato acha aquilo modesto demais para alguém tão importante, então compra um recipiente melhor e ainda procura uma almofada confortável para ele descansar. Yamagami insiste que não precisa de cama nenhuma, até tocar no tecido macio da almofada. No mesmo instante, muda completamente de ideia e se apaixona pelo conforto. Como o tamanho é pequeno demais, Minato faz uma encomenda personalizada maior. Depois disso, os dois finalmente chegam à padaria. O dono reconhece Minato como vizinho e logo pergunta se ele já visitou a montanha de Yamagami. Em seguida, comenta em segredo sobre o lendário cão sagrado que vive por lá. Atrás de Minato, Yamagami se irrita na hora e deixa claro que ele é um lobo, não um cachorro. O padeiro então revela por que respeita tanto aquela montanha. Quando era criança, ele se perdeu sozinho na floresta e acabou encontrando um antigo santuário no meio do caminho. Foi nesse momento que um grande animal apareceu diante dele e começou a assustá-lo sempre que seguia para a direção errada. Onde quer que corresse, a criatura surgia novamente e o empurrava para outro lado. Só depois de chegar em segurança ao pé da montanha, ele percebeu a verdade. Aquele ser não queria machucá-lo, e sim guiá-lo para fora dali. No presente, o padeiro continua chamando Yamagami de cão sagrado, o que irrita ainda mais o lobo. Mesmo assim, ele escuta em silêncio quando o homem agradece por ter protegido sua vida naquele dia. Minato fica surpreso com a história e decide agir como se nunca tivesse conhecido o verdadeiro responsável por aquilo. Ao saírem da padaria, Minato pergunta como o velho continua tão saudável. Yamagami responde que não pode mudar o destino de ninguém, mas consegue fortalecer a vitalidade das pessoas usando sua energia. Como gosta muito dos pães da loja, ele quer que o padeiro continue trabalhando por muitos anos.
Mais tarde, Minato volta para casa, pendura um sino de vento no jardim e vai tomar banho. Enquanto isso, Yamagami prova os novos pães recheados com certa desconfiança, porém, naquele momento, ele se lembra do visitante inconveniente do lado de fora. Ichigo ainda continua preso naquele pesadelo interminável diante do santuário sombrio. Após repetir o mesmo terror inúmeras vezes, ele finalmente entra em desespero e implora perdão por sua arrogância. Só então Yamagami desfaz a punição. Ichigo retorna ao mundo real completamente abalado e pergunta a Horikawa quanto tempo passou. Para sua surpresa, ela responde que não sentiu nenhum instante passar. Dominado pelo medo, ele foge dali imediatamente, decidido a nunca mais provocar aquela casa. Pouco depois, Minato sai do banho e pergunta se receberam alguma visita. Yamagami responde calmamente que não aconteceu nada importante. Em seguida, Minato pergunta sobre os novos pães. Apesar de toda a reclamação anterior, Yamagami admite que gostou bastante do sabor. Durante a conversa, Minato comenta que demorou no banho porque sentia falta das águas termais de sua antiga casa. Yamagami escuta isso em silêncio e guarda a informação. Na manhã seguinte, Minato vai ao jardim e sente um forte cheiro de enxofre no ar. Para sua surpresa, Yamagami criou uma fonte termal completa dentro da propriedade para que ele pudesse relaxar sempre que quisesse. Minato entra na água emocionado com o presente. Enquanto aproveita o banho, percebe que a tartaruga e o pequeno dragão não estão por perto. Yamagami explica que os dois ajudaram na construção durante a noite e agora descansam no fundo do lago. Minato faz questão de agradecer mentalmente aos dois. Depois de tanto relaxar, ele sai da água sem forças e deita no chão para descansar. Nesse momento, um dos familiares de Yamagami avisa que há um novo visitante na entrada. Minato vai verificar, mas não encontra ninguém. Então percebe uma criatura tímida, escondida entre a grama. Com permissão para entrar, o ser se apresenta como Kirin e começa a agradecer sem parar por Minato tê-lo ajudado anteriormente. A criatura fala tanto que um dos pequenos espíritos precisa servir de intérprete. Como recompensa, Kirin oferece poder e riquezas imensas, mas Minato recusa tudo com naturalidade. Sem entender como um humano pode rejeitar tamanho prêmio, Kirin vai embora confuso. Depois disso, os espíritos comentam que Minato não possui ganância no coração. Então os dois deuses se banham na fonte, e Minato percebe que estão maiores. Então eles dizem que estão voltando à forma original graças a ele. Ele não entende o porquê, mas então um deles decide dar um presente. Ele saca um peixe e com seus poderes de vento, o corta para servi-los. Eles ficam impressionados e perguntam por que Minato ainda não consegue fazer aquilo. Então ele testa seus poderes no próprio Yamagami, mas só faz uma pequena brisa, o acordando. Mesmo assim nada, então o deus acha que ele tá se limitando, com medo de machucar pessoas. E por um lado, Minato concordar. Então sua mãe manda mensagem urgente, dizendo que suas placas de talismã foram destruídas. Yamagami acha estranho serem destruídas, assim do nada. Ele diz que deve haver algo não humano vivendo lá. Então Minato lembra da garotinha. Impressionado, Yamagami decide que chegou a hora do próximo passo, treinamento sério para fortalecer seu poder e não quebrar mais seus talismãs. Ele abre um portal para uma floresta artificial e manda Minato usar toda a força de seu vento. Após hesitar, Minato libera uma rajada poderosa, que faz até as árvores tremerem. Porém, o esforço é grande demais e ele desmaia logo depois. Quando desperta, Yamagami explica que seu corpo ainda não suporta o próprio poder. A partir dali, Minato inicia um treinamento constante para fortalecer magia, resistência e controle. Mais tarde, ele cria uma nova placa protetora para enviar à mãe. Mas enquanto a paz reina na casa, Harima enfrenta algo assustador em outro lugar. Em uma floresta coberta por névoa, ele encontra um santuário cercado por uma energia sombria e pesada, anunciando que novos problemas estão chegando. Depois de vários dias treinando sem parar, Minato já consegue controlar o vento com muito mais precisão. Enquanto limpa as folhas do quintal usando magia, Yamagami percebe na hora como o garoto evoluiu rápido. Mesmo assim, Minato continua humilde e diz que ainda está longe do nível de Fujin. Só que o próprio espírito do vento discorda completamente e afirma que Minato já está ficando forte o bastante para destruir casas inteiras usando tornados. Mas Minato corta o assunto imediatamente e garante que nunca usaria seus poderes desse jeito. Logo depois, Raijin até oferece o poder do trovão para ele, mas Minato recusa sem pensar duas vezes. Enquanto conversam, ele percebe que os três familiares de Yamagami sumiram da casa. O Grande Lobo explica que mandou Seri, Torika e Utsugi treinarem depois da última missão, já que eles acabaram sendo inúteis contra o espírito maligno da montanha. A cena então corta para os três completamente acabados depois de um treinamento simples, dormindo igual pedras debaixo de uma árvore gigante. Mais tarde, Minato prepara batatas doces
doces assadas para todo mundo. Yamagami aproveita a comida junto de Oryu, enquanto Minato também serve bebidas para Reiki. Ele até oferece batatas para Fujin e Raijin, mas os dois espíritos ficam cheios de confiança e dizem que conseguem cozinhar melhor sozinhos. Para provar isso, Fujin joga várias batatas cruas no ar, enquanto Raijin usa seus raios para assá-las instantaneamente. O problema é que eles acabam queimando tudo completamente. Mesmo orgulhosos do resultado, Minato só consegue olhar decepcionado para as batatas carbonizadas. De repente, uma fruta vermelha aparece rolando até os pés dele. Quando Minato olha ao redor, percebe que Kirin apareceu novamente trazendo um presente misterioso. Ele agradece pela fruta e até chama a criatura para comer junto. Mas Kirin fica assustado ao ver as batatas queimadas nas mãos dos espíritos e sai correndo imediatamente. Depois disso, Yamagami explica que Kirin gosta muito mais de cerveja do que de comida comum. Só que a tranquilidade acaba quando alguém toca a campainha da casa. Minato vai atender e encontra Saiga Harima completamente exausto na entrada. O homem mal consegue ficar em pé e desaba nos braços dele. Depois de descansar um pouco e beber água, Harima finalmente consegue explicar a situação. Ele revela que surgiu um espírito maligno, extremamente poderoso, que nem mesmo vários exorcistas juntos conseguiram enfrentar. Tudo começou quando uma boneca amaldiçoada foi levada até um templo para ser purificada. Porém, o sacerdote responsável acabou falecendo antes do ritual terminar, e desde então o templo inteiro virou uma zona assombrada, coberta por uma energia sombria, assustadora. Harima explica que a presença dentro do lugar é tão pesada que ele e seus parceiros nem conseguem atravessar a entrada do templo. Por isso, ele veio pedir ajuda justamente para Minato, já que acredita que o garoto consegue lidar com seres sobrenaturais muito além do normal. Ao ouvir isso, Yamagami fica irritado imediatamente quando percebe que Harima quer usar os poderes de Minato numa missão perigosa. A pressão mágica liberada pelo Grande Lobo quase faz Harima congelar de medo. Felizmente, Seri, Torika e Utsugi aparecem rapidamente para acalmar Yamagami antes que a situação piore ainda mais. Então Minato pergunta diretamente se ele está disposto a ajudar naquela missão. Depois de pensar um pouco, Yamagami aceita, mas com uma condição extremamente importante. Ele exige uma enorme quantidade de doces premium como pagamento, incluindo bolinhos de arroz e pasta de feijão. Assim que Harima concorda com a exigência, Minato acredita que Yamagami finalmente irá junto com ele para derrotar o espírito maligno. Só que o lobo deixa claro que não pretende sair de casa. Em vez disso, quem acompanhará Minato serão Seri, Torika e Utsugi, já que os três querem mostrar o resultado do treinamento que receberam. No dia seguinte, Minato se prepara para partir junto de Seri, Torika e Utsugi rumo ao templo amaldiçoado. Antes da saída, Yamagami percebe uma folha da árvore sagrada Kusunoki presa na roupa de Minato, mas acaba não comentando nada sobre isso naquele momento. Depois de uma longa viagem, o grupo finalmente chega à cidade, onde o templo está localizado. Enquanto seguem as instruções de Harima, os três familiares acabam se distraindo ao sentir o cheiro de uma loja de doces no caminho. Resultado, todos param para comer torta de maçã antes da missão começar de verdade. Durante a pausa, Minato percebe um corvo encarando o grupo sem parar. Seri explica que aquele corvo está guiando eles até o templo, então todos resolvem segui-lo. Conforme avançam pela região, uma névoa escura começa a cobrir o ambiente e a pressão espiritual fica cada vez mais pesada. Até os próprios corvos evitam chegar perto da entrada do lugar. Quando finalmente chegam ao templo, Minato entra em contato com Harima pelo celular e descobre que ele e os outros exorcistas continuam do lado de fora, incapazes de se aproximar da entrada. Mesmo preocupado, Harima pede que Minato recue imediatamente caso algo dê errado. Minato então tenta atravessar o portão do templo, mas uma força invisível bloqueia sua passagem. Para resolver isso, Seri, Torika e Utsugi unem seus poderes e conseguem abrir uma espécie de portal espiritual na entrada. Sem perder tempo, os quatro entram juntos naquele espaço sobrenatural. Logo depois, eles chegam ao prédio principal do templo e encontram dezenas de bonecas espalhadas pelo local. Só que antes mesmo de investigarem direito, um barulho assustador ecoa pelo ambiente inteiro. Instantes depois, várias sombras atravessam as paredes e atacam o grupo usando fios escuros parecidos com tentáculos. Mesmo pego de surpresa, Minato protege os três familiares usando seus talismãs improvisados feitos com anotações e papéis comuns. Assim que o ataque é repelido, várias bonecas caem no chão ao mesmo tempo, mas o perigo estava longe de acabar, porque novas bonecas começam a surgir de todos os lados. Seri, Torika e Utsugi entram em combate imediatamente e conseguem derrotar várias delas juntos. Porém, Utsugi acaba baixando a guarda cedo demais e não percebe que uma das bonecas ainda estava se mexendo. A criatura prende
ele usando seu cabelo, mas Seri corta os fios rapidamente e salva o companheiro antes que a situação piore. Só que então o verdadeiro espírito maligno finalmente aparece. Uma enorme boneca coberta por energia sombria surge flutuando no ar, enquanto libera uma pressão assustadora por todo o templo. Minato lança vários talismãs na direção dela, mas dessa vez os ataques não funcionam. A boneca atravessa tudo facilmente e contra-ataca sem dificuldade. Em seguida, ela joga os 3 familiares para longe e prende Minato usando uma enorme massa de cabelo sombrio. Sem conseguir escapar, ele começa a perder as forças rapidamente. Naquele instante, Yamagami percebe o perigo através da conexão que possui com os 3 familiares. Seus olhos começam a brilhar intensamente, enquanto Seri, Torika e Utsugi também recebem parte daquele poder. Logo depois, o rugido de Yamagami ecoa pelo espaço amaldiçoado inteiro. Com a força combinada dos 4, a enorme boneca finalmente é derrotada. A energia maligna abandona seu corpo e Minato consegue libertá-la completamente da corrupção. Porém, os familiares percebem que aquilo ainda não era o verdadeiro núcleo do problema. Ao investigarem o interior do templo, eles encontram uma esfera misteriosa, tomada por uma energia sombria muito mais pesada que a anterior. Seri explica que existe uma criatura poderosa selada dentro daquele objeto e que eles só poderão sair dali depois que Minato purificá-la. Minato tenta usar seus papéis novamente, mas percebe que ficou sem talismãs. Então ele pega um pequeno caderno reserva e escreve novas palavras de purificação diretamente nele. O problema é que a esfera é poderosa demais e os efeitos não funcionam. Nesse momento, todo o espaço sobrenatural começa a desmoronar ao redor deles. O templo inteiro entra em colapso, enquanto Seri, Torika e Utsugi entram em pânico tentando encontrar uma saída. Durante a confusão, um dos familiares encontra a pequena folha da árvore Kusunoki guardada na roupa de Minato. Percebendo que aquela pode ser a única chance deles, Minato escreve o nome Kusunoki diretamente na folha sagrada e usa o enorme poder espiritual da árvore para purificar a esfera de uma vez por todas. Finalmente, toda a energia sombria desaparece do objeto. Com o templo desmoronando rapidamente, Minato pega da esfera purificada e corre junto dos familiares em direção à saída. Do lado de fora, Harima vê o templo inteiro começando a colapsar e quase invade o local para tentar ajudar, mas acaba sendo impedido pelos outros exorcistas. Enquanto o grupo corre desesperadamente para escapar, uma árvore gigantesca despenca na direção de Minato. Só que antes do impacto acontecer, Fujin e Raijin aparecem no último segundo e destroem a árvore usando vento e trovões combinados. Em seguida, eles criam uma poderosa rajada que empurra Minato e os outros diretamente para fora do espaço amaldiçoado. Quando todos despertam já no mundo real, Seri, Torika e Utsugi ficam chocados sem entender quem salvou eles naquele momento. Então Fujin e Raijin aparecem orgulhosos, provocando Minato por ainda precisar da ajuda deles. Algum tempo depois, Harima agradece sinceramente por tudo que Minato fez. Ele até é convidado para um churrasco na casa, mas acaba recusando porque ainda está ocupado. Antes de ir embora, Harima entrega mais um saco cheio de doces premium para Yamagami. Mais tarde, enquanto todos aproveitam o churrasco juntos, Minato leva bebidas para Fujin e Raijin relaxarem tranquilamente no banho. Nesse momento, Kirin aparece novamente, querendo participar também. Como agradecimento pela bebida, ele entrega outra fruta enorme para Minato, mas Reiki aparece imediatamente, reclamando do cheiro estranho da fruta. Logo, Oril entra na discussão também, e os 3 começam a discutir sobre qual comida é melhor. Enquanto a bagunça continua, os familiares chamam Minato para observar a esfera purificada. De repente, o objeto começa a brilhar intensamente e acaba se transformando em um pequeno passarinho. Yamagami explica que aquela criatura se chama Ho-Oh, um espírito sagrado extremamente raro. Sem perder tempo, Minato dá as boas-vindas ao novo morador da casa, enquanto o pequeno Ho-Oh abre as asas como se já se sentisse completamente em casa. Pessoal, muitos dos nossos vídeos teve a monetização cortada, e isso prejudica muito o canal, além de ter dado muitos direitos autorais. Mais paciência, né? Então, se puderem ajudar com seu gostei, ou hype, ou valeu demais, ou um simples comentário de apoio, ajudaria muito o titio. Até a próxima!